A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. A paz de Cristo, amados, é com muita alegria que estamos aqui dando um pontapé inicial na primeira aula da primeira turma de discipulados da Congregação Batista Eurimar, aqui no município da Serra, no Espírito Santo. Essa turma tem o nome de Discipulados, firmando os passos no Evangelho. Para você que está assistindo esse vídeo, eu te convido a você assistir o primeiro vídeo, que ali eu vou estar explicando o porquê criamos esse grupo de estudo. Mas eu vou dar aqui um spoiler para você que não assistiu o primeiro vídeo. Tendo em vista muitas pessoas estarem ouvindo a palavra do Senhor e algumas estarem sendo tocadas ao ponto de se entregar a Cristo, nós resolvemos criar esse grupo para trazer firmeza aos passos desses novos crentes que estão iniciando a caminhada no Evangelho. E como tem muita dificuldade de trabalho, as pessoas às vezes não têm condições de estarem ali em determinado horário para estar participando presencialmente dessas aulas, então nós resolvemos criar um grupo de estudos no WhatsApp para que os vídeos possam estar sendo postados e as pessoas estarem ali aprendendo, estudando. Este grupo de WhatsApp tem a oportunidade de ver, rever os vídeos, tirar suas conclusões, colocar suas opiniões, colocar o seu pensamento, tirar as suas dúvidas, enfim. É muito interessante e eu creio que Deus vai nos abençoar. E você que também quer participar desse grupo, independente se você é batista ou não, independente se você é cristão ou não, você tem toda a liberdade da nossa parte de estar participando. É só entrar em contato aqui por esse número de WhatsApp, nós vamos inserir o seu contato no nosso grupo e você ali também vai estar fazendo parte desta primeira turma, tá bom? Então você vai poder tirar suas dúvidas também, colocar suas opiniões, lembrando que os questionamentos, as opiniões, tudo dentro de uma cordialidade. A ideia aqui não é criar um grupo de debates, e sim um grupo de estudo onde vamos estar ensinando ali os fundamentos do Evangelho para que as pessoas, os novos crentes, estejam ali pisando em terra firme no início dessa caminhada tão prazerosa, porém com alguns obstáculos durante a caminhada. Mas nós cremos que o Senhor Jesus vai dar força, vai dar vigor e vai dar sabedoria para que possamos estar aqui, não falando do nosso achismo, mas falando tudo aquilo que a palavra do Senhor ela vai nos orientar. Tá ok? Então, convido a você que quer participar, entre em contato aqui por esse número, eu vou te mandar o link, vou te inserir no grupo. E se você quiser compartilhar também o link para outras pessoas, para a sua igreja, para algum amigo, enfim, fique à vontade, tá bom? E também aproveitando, já que esse vídeo também, além do grupo de WhatsApp, está sendo postado no meu canal Edificados na Palavra, você pode se inscrever também no meu canal, ao qual tem alguns vídeos já aí no canal, alguns vídeos já de 2, 3 anos, já postado aí algumas reflexões sobre questões bíblicas que eu acho que vai ser bem interessante para você também, tá ok? E antes de iniciarmos a aula eu preciso fazer uma correção do primeiro vídeo. Lá no primeiro vídeo eu falei que agora em 2025 eu estaria completando 16 anos de casado, negativo, estaria completando 18 anos de casados, é isso mesmo. Eu cometi essa gafe e revendo o vídeo que eu observei, que eu falei que agora em agosto estaria completando 16 anos de casado, mas na verdade são 18 anos de casado. Eu me casei no dia 18 de agosto de 2007 e no religioso, na cerimônia religiosa, no dia 25 de agosto do mesmo ano, em 2007. Então, agosto de 2025, para a honra e glória do nome do Senhor, estaria completando 18, ok? Vamos para a nossa primeira aula. Estou muito ansioso para iniciarmos essas aulas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos lá? Bom, primeiro eu quero falar com vocês uma breve introdução aqui, tá bom? Ide, fazei discípulos. É o texto registrado lá em Mateus, né? Parte do texto registrado em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Essa é a ordem expressa que o Senhor Jesus deu a todos os que foram alcançados pelo Evangelho. Durante o seu ministério terreno, Jesus dedicou-se dia e noite em levar a mensagem das boas novas do reino de Deus com o propósito de alcançar aqueles que haviam de ser salvos. Os seus ensinamentos eram baseados em situações do dia a dia, parábolas, que levavam os ouvintes à reflexão de como deveria ser o comportamento, pensamento
e atitude daqueles que verdadeiramente foram alcançados pela perfeita salvação. Todavia, Jesus não se limitou em ensinar seus alunos apenas no campo da teoria. Ele deu exemplos práticos da vida cristã com suas atitudes e fez com que os seus seguidores também colocassem em prática tudo aquilo que tinham ouvido sobre o genuíno Evangelho. Seguindo o exemplo e a ordem do Mestre, a partir de hoje vamos iniciar o nosso processo de discipulados com uma série de estudos sobre a vida prática do Evangelho, onde o objetivo é alcançar o crescimento espiritual e a maturidade cristã. A nossa expectativa é que, através desses estudos, alcancemos uma vida cristã nutrida pelo alimento fresco que somente as Escrituras Sagradas podem fornecer aos nossos corações. Que possamos aproveitar essa oportunidade para fortalecer a nossa fé e permanecer firmados na rocha que é Cristo Jesus, soli Deo glória. Então você observa aqui nessa introdução o propósito desse grupo de estudo. É nós trazermos aqui a ordem de Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deu uma ordem para os seus discípulos, para que fosse, ide e pregai o Evangelho, ensinar o Evangelho. E seguindo o exemplo de Jesus, nós observamos aí nesse texto introdutório que Jesus ele se utilizava muito de parábolas. E o que é parábola? Parábola são ensinamentos por comparação. Ou seja, Jesus pegava as coisas do dia a dia, Jesus pegava as coisas do conhecimento do povo para explicar ao povo as coisas espirituais, para que eles tivessem uma facilidade de compreender a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho. Se não fosse assim, ninguém conseguiria compreender a mensagem divina que Jesus veio trazer. Tá ok? Então entendemos aqui que o Evangelho, a ordem de Jesus para aqueles seus discípulos, ela está sendo cumprida e precisa continuar sendo cumprida até aquele grande dia, porque ainda há muitas pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. E recai sobre nós que já fomos salvos, nós que já fomos alcançados, nós que somos a Igreja de Cristo, recai sobre nós a responsabilidade de continuar fazendo discípulos, ensinando tudo aquilo que Jesus ensinou e repassou para os seus apóstolos e que chegou até os nossos dias. Tendo o Evangelho sido pregado por Jesus, os seus discípulos agora começaram a repercutir essa mensagem de salvação, ao ponto de pessoas se entregarem a Cristo, reconhecerem os seus pecados, reconhecerem a sua vida pecaminosa e assim buscar auxílio no Senhor, buscar apoio no Senhor Jesus, se entregando suas vidas e reconhecendo Ele como o Senhor. E na medida que isso ia acontecendo, esses salvos, essas pessoas que eram alcançadas pela palavra do Evangelho, começaram a se reunir. Eles começaram a comungar, eles começaram agora a se reunir para ouvir os ensinamentos, ouvirem ali as reflexões, as orientações, as exortações, ao passo que virou uma prática esse ajuntamento, virou uma prática esta comunhão, ao ponto de agora termos o que nós conhecemos como igreja, o ajuntamento dessas pessoas. Se bem que muitas pessoas têm a definição de igreja como o templo. Quando se fala de igreja, eu tenho certeza que você pensa logo nas quatro paredes. Só que nós vamos ver aqui durante as nossas aulas que igreja, biblicamente falando, não tem a ver com as quatro paredes. As quatro paredes só tem sentido de igreja se a igreja do Senhor estiver reunida ali. Vamos entender isso? Vamos lá. O que é igreja? Conceito. A palavra igreja é uma tradução da palavra grega eklesia, que nunca se refere a um lugar de adoração. Observe que eu destaquei essa palavra aí, essa frase, que nunca se refere a um lugar de adoração, ou seja, a igreja não se limita nas quatro paredes no templo. O templo ou as quatro paredes só tem sentido de igreja se a igreja estiver reunida. E que igreja é essa? Mas tem em vista uma reunião de pessoas. Isso vem muito do termo da palavra eclesia, que é exatamente chamados para fora para um ajuntamento, para uma assembleia, para uma congregação. Então foi o que Jesus fez. Jesus chamou as pessoas para juntar essas pessoas, para unir essas pessoas, essa comunidade de salvos, essa comunidade de pessoas que iam sendo alcançadas pelo seu Evangelho. Então,
deixando claro aqui para você que é um novo crente, para você também que já tem uma caminhada, de repente imaginava também que igreja, o sentido de igreja são as quatro paredes. Na verdade, não. O sentido de igreja é o ajuntamento dos salvos, ajuntamento das pessoas, é o ajuntamento de vidas que foram sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo e ali foram fazendo parte das suas respectivas comunidades de fé. Tá ok? Então espero que isso tenha ficado claro na sua mente. Beleza? Vamos prosseguir. Outros pontos sobre igreja. É composta por pessoas que foram salvas por Jesus ao ouvirem a pregação da mensagem do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17, vamos ler? Diz assim o texto. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O texto está deixando claro aqui que somos alcançados pela graça mediante a pregação do Evangelho. Então, a igreja é composta por pessoas que foram salvas por Jesus ao ouvirem a pregação da mensagem do Evangelho. Observar a importância de nós, como igreja, temos ao pregar o Evangelho sadio, o Evangelho bíblico, o Evangelho deixado por Jesus, é porque esse Evangelho ele vai atrair as pessoas ao ponto dessas pessoas serem alcançadas pela graça. Ponto B. Estes salvos passaram a se reunir periodicamente para prestarem culto ao único e verdadeiro Deus, bem como manter a comunhão uns com os outros e a fé fortalecida. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, nós vamos ver isso daí, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e eles permaneciam ali em comunidade, em comunhão, tudo eles tinham em comum, não deixava ninguém em falta, um ajudando ao outro, porém o objetivo principal era cultuar ao verdadeiro Deus, ao único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o maioral dentre todos, é o nosso Deus. E isso fortalecia a fé desses crentes. Outro ponto aqui sobre a igreja. Inicialmente, essas reuniões eram em casas, então temos aí os textos que eu convido a você a ler, você anota esses textos aí, leia aí na sua casa. Romanos capítulo 16, versículo 5, Colossenses 4, 15 e 16, vai deixar claro que inicialmente a igreja ela se reunia em casas, elas não tinham um local específico. Tudo isso também pela perseguição que a igreja sofria. Então, tinha essa necessidade das reuniões em casas, tinha essa necessidade, passado o tempo, também a perseguição foi mais intensiva, os crentes chegaram a se reunir em cavernas, em cemitérios, enfim. Mas nesse início, eles se reuniam em casas como comunidade cristã, como servos de Jesus, como salvos por Cristo Jesus, para estarem ali participando dos seus cultos para louvor e engrandecimento do nome do nosso Deus. D. Os cultos são compostos de orações, canções de louvor a Deus e exposição das Escrituras. O objetivo principal do culto é glorificar a Deus, e os crentes são edificados por sua bondade. Então, temos aqui os pontos principais de um culto cristão, de um culto feito pela igreja. O culto ele tem que ter oração, canções de louvor a Deus, nada de canções para exaltar o homem, para massagear o ego do homem, e o principal, que é a exposição das Escrituras Sagradas, que é através dessa exposição que nós somos edificados, exortados, nós somos consolados pela palavra do Senhor. O objetivo principal do culto é esse, é glorificar a Deus, e os crentes são edificados pela sua bondade. A igreja pertence a Jesus e está edificada nele, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, um texto muito conhecido, quando Jesus fala para Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, não se referindo a Pedro, mas se referindo à verdade ao qual Pedro foi revelado, que ele era o Filho de Deus. Então Jesus está dizendo que sobre esta pedra, ou seja, sobre ele mesmo, Jesus, a igreja seria edificada. Jesus também deixa claro, na verdade as Escrituras deixam claro, Paulo escreve aos Efésios, que ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. E ele é o fundamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Efésios 2, do 20 ao 22. Então essa letra E aqui é muito interessante. A igreja ela não pertence a pastor, a igreja não pertence a bispo, não pertence a apóstolo. A igreja ela pertence a Jesus e está edificada nele. Cristo é a nossa rocha firme, ele é o fundamento da igreja. Tá ok?
Dado isso, chegamos aqui já na conclusão do que é igreja, do que significa o termo igreja, chamados para fora, assembleia, reunião dos salvos, um conjunto de pessoas, uma comunidade de fé. E como toda sociedade, ela precisa ser regida por um estatuto, por um regimento, por normas, né, pela Constituição, assim como todos os países têm a sua Constituição para reger, para determinar, para guiar e orientar aqueles que fazem parte desse país, dessa comunidade, a igreja também tem a sua Constituição, que é a Bíblia Sagrada, a Bíblia que nós consideramos como a Palavra de Deus. Vamos entender um pouco sobre isso? O que era a Bíblia? Derivado do termo grego biblos, a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então a palavra Bíblia se refere ao conjunto de livros compilados em um só volume que nós, cristãos, a chamamos de Bíblia Sagrada, por crermos que ela foi escrita por homens direcionados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então sempre tem aqueles que falam, a Bíblia foi um livro escrito por homens, mas nós cristãos não negamos isso. Até porque a própria Bíblia ela vai dizer isso. Ela não vai dizer que foi escrita por anjos, que foi o dedo de Deus que escreveu, não. A Bíblia mesmo ela diz que os seus autores, os seus escritores foram homens assim como eu e você, né? Seres humanos, assim como homens e mulheres seres humanos dos nossos dias. Todavia, foram homens e mulheres direcionados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Observe Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então observe que o próprio Pedro, que tem ali duas cartas escritas também fazendo parte da Bíblia, claro que acredito que Pedro, quando escreveu essas cartas, ele não imaginava que essas cartas se tornariam o que nós temos hoje como parte da Bíblia. Mas ele deixa claro que aquilo que ele estava escrevendo, ou que os antigos escreveram, na verdade, que ele estava se referindo às Escrituras, não foi coisa humana dada simplesmente pelo homem. Foram escritos por mãos de homens, mas homens santos aqui no sentido de separados, consagrados, e foram inspirados por Deus. Eles escreveram ali com um coração voltado para Deus, e Deus ia conduzindo, não no sentido de parapsicografia, nada disso não. Eram coisas que vinham em suas mentes, né, pensamentos, instruções, todos pensamentos orientados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tá ok? Então nós cristãos cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não apenas contém ditos sobre Deus, ela é a revelação de Deus. A Bíblia são os escritos pelo qual Deus quis se revelar ao ser humano através daquilo que ele quis se revelar. Lembrando também que a Bíblia não esgota o conhecimento de Deus, tá bom? Aqui é apenas, acredito eu, que é uma parte ao qual Deus quis se revelar ao homem, o que foi suficiente, o que é suficiente para nós sermos alcançados por esse Deus tão bondoso, tão maravilhoso e tão grandioso. Vamos prosseguir. O que é a Bíblia Sagrada para a Igreja? Assim como cada país é regido por suas respectivas constituições, a Bíblia a Bíblia, ou melhor, a Igreja tem a Bíblia como a carta magna que estabelece as normas e condutas para aqueles que a compõem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Então observa que nós, igreja, nós, ajuntamento de santos salvos por Cristo Jesus, assim como o Brasil tem a Constituição como a sua carta magna, aquilo que rege o país, nós cristãos temos a Bíblia Sagrada como a nossa Constituição. E nós somos guiados por ela, baseados por ela, e a igreja não pode dar um só passo fora das quatro linhas daquilo
que a Bíblia Sagrada nos mostra, tendo em vista a nossa vida de cristão, no nosso contexto da nova aliança, claro. Então precisamos ficar atentos quanto a isso, tá bom? Nós temos livros de apoio, nós temos livros históricos, mas nós temos aqui a nossa profissão de fé baseada nos 66 livros ao qual nós temos da Bíblia Sagrada Protestante, tá ok? Vamos prosseguir. Composição da Bíblia Sagrada. A Bíblia é dividida em 2 testamentos: Antigo Testamento, o AT aí, né? E Novo Testamento, o NT. Composta por 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E aproximadamente 40 autores foram usados por Deus, pelo seu Santo Espírito, para redigir esses escritos ao qual nós temos como a palavra do Senhor. Tá ok? Então acho que a gente já deu uma caminhada introdutória muito interessante, muito importante aqui para a nossa primeira aula, onde nós aprendemos aqui o ID de Jesus, a ordem que ele deu para os seus discípulos, entendemos aqui o termo igreja, entendemos aqui que igreja não se refere, biblicamente, não se refere às 4 paredes, e sim às pessoas que se reúnem neste local. Aí sim, esse local tem sentido de igreja. Aprendemos também outros pontos, né, que a igreja é composta por pessoas salvas por Cristo Jesus, pessoas que foram alcançadas por esse evangelho. Aprendemos também que esses evangelhos passaram a se reunir periodicamente para prestar cultos ao Senhor. Inicialmente essas reuniões eram nas casas. Também o propósito dos cultos, né, os elementos dos cultos, que é oração, canção de louvor a Deus e exposição das Escrituras. E o objetivo principal é glorificar a Deus. E os crentes, vamos dizer assim, por tabela, são edificados pela bondade do Senhor. E o ponto principal: a igreja não é propriedade de nenhum pastor. A igreja não é propriedade do apóstolo, do bispo. A igreja é de Jesus. Ele é o cabeça, ele é o dono da igreja, ele é o fundador da igreja, e a igreja pertence a ele. Então, nessa primeira aula, eu quero deixar aqui essa reflexão para você. Na próxima aula nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho, vamos falar de alguns temas agora pertinentes: o que é ser cristão, a nossa vida, como é a vida do crente, biblicamente falando. Vamos pegar alguns textos aqui exemplificando a vida, a trajetória de um crente. Será que ser crente é vida boa, é vida mansa, é sempre dinheiro na conta, é sempre gozando de perfeita saúde? Vamos aprender nas próximas aulas. Então peço a você que continue participando conosco. Se você tem alguma dúvida dessa primeira aula, você pode colocar no nosso grupo do WhatsApp. Você pode fazer sua pergunta, seu questionamento, tirar suas dúvidas, colocar a sua opinião. E na medida do possível nós estaremos aqui com todo prazer, todo cuidado e carinho de explicar à luz das Escrituras sobre o que você está com dúvida e sua pergunta. Tá ok? Então aguardo você na nossa próxima aula. Na próxima terça-feira estaremos aqui lançando um novo vídeo, e que a paz do Eterno esteja com todos. Amém.